Fala aí, galera do canal, beleza? Nesse tutorial eu vou estar mostrando como modelar essa peça em 3D no SolidWorks 2014, tá certo? Analisando esse desenho, essa é uma peça em que, para iniciar o esboço, vou primeiramente iniciar como um triângulo equilátero, certo? Então, uns 60 graus, as três arestas do triângulo. E vou mostrar o jeito que eu desenvolvi essa peça, tá certo? Existem N maneiras de estar fazendo a peça. Então eu venho aqui na interface quando eu inicio o SolidWorks, eu vou clicar em novo, peça, ok. Vai abrir a interface inicial do SolidWorks aqui. Eu venho aqui nessa aba de esboço, clico em esboço, selecionar o plano frontal. Ferramenta de círculo, vou criar um círculo. Vou dimensionar ele com o diâmetro de 106. Dou OK. No caso, eu vou passar esse círculo para a linha de construção. É só clicar em cima da linha, passar ela para a geometria de construção. Dou um OK. Vou fazer uma linha de centro aqui para facilitar, certo? E o dimensionamento dela eu vou colocar uma dimensão de 72 mais 53, 125 milímetros, que seria a altura aqui do centro até o centro desse outro círculo. Dou um OK, seleciono a ferramenta linha, vou criar aqui as minhas arestas do triângulo, vou fechar aqui. Bom, agora eu vou adicionar as relações para tornar esse triângulo equilátero, certo? Se eu clicar em cima da linha e arrastar, ela se move, ou seja, a geometria dela ainda não está definida. Então, com a tecla Ctrl pressionada, eu seleciono esta linha e esse círculo, solto a tecla Ctrl, vai abrir essa abinha aqui, eu clico em tornar tangente, dou OK, vou fazer isso com as três arestas do triângulo, certo? E agora eu vou torná-las todas iguais. Com a tecla Ctrl pressionada, eu vou selecionar essas três linhas e tornar igual. Pronto, agora a linha já ficou preta, eu defini a minha geometria, ela está definida de acordo com as relações que eu adicionei. Seleciono a ferramenta círculo, vou fazer o esboço aqui da parte de cima. Como é um raio de 12,5, eu vou colocar um diâmetro de 25. Dou OK. Seleciono a ferramenta linha. Fecho nessa face. Faço aqui, certo? Percebo que as relações... Vou clicar na ferramenta aparar entidades, aparagem ativa, eu clico e arrasto o mouse. Pronto, aparei as linhas. Dou um OK. Eu vou vir aqui na ferramenta padrão de esboço circular. Clico nela. Os parâmetros eu vou selecionar esta linha aqui, que é o centro desse meu círculo. Entidades para padrão, eu vou selecionar essas três linhas. Aqui em espaçamento igual, eu vou colocar 3. Percebe que ele fez o padrão aqui, de acordo com as minhas configurações. Vou selecionar aparar entidades novamente, aparagem ativa. Eu clico e arrasto o mouse, certo? Está fechada aí a nossa geometria. Vou sair do esboço, vou na aba recursos, ressalto base extrudado, em direção vou selecionar o plano médio, com uma largura aqui de 10. Dou um OK. Então, uma parte da minha peça já está aí. Eu dou um Ctrl 8 para ajustar a vista. Vou na aba esboço novamente, clico aqui em esboço, vai abrir essa árvore aqui.
selecionar o plano frontal novamente. Vou criar uma linha de centro. É sempre importante criar uma linha de centro para referência quando a peça é simétrica. Vou criar uma linha aqui, qualquer dimensão. Seleciono a ferramenta círculo. Acho o centro do círculo aqui. Vou colocar um diâmetro de 31. Dou um OK, seleciono a ferramenta linha. E aqui eu vou adicionar esse esboço aqui por cima do outro, certo? Para me fazer esse arco, eu volto com o mouse em cima desse ponto, ele vai abrir o arco. Vou até este ponto, aqui, aqui e aqui. Dou um ESC para sair. Vou selecionar aparar entidades, aparagem ativa, eu clico e arrasto o mouse. Vou aparar esta para me fazer aquele perfil, certo? Dou um OK. Novamente eu venho aqui na ferramenta de padrão circular. Vou selecionar o centro. E as entidades que eu quero para padrão vai ser esse arco, este, e seleciono todas essas linhas aqui, certo? Aqui já fez o padrão, espaçamento igual, vou colocar 3, aqui já definiu ali no desenho. OK. Agora eu vou criar a parte do centro da peça, que seria essa parte aqui, como se fosse uma engrenagem. Seleciono a ferramenta círculo, vou fazer 2 círculos sem dimensão. Eu vou dimensionar esse, como tem um raio de 20, um diâmetro de 40, e esse, como tem um raio de 30, um diâmetro de 60, que é o de fora, nesse detalhe. Agora eu vou selecionar a ferramenta círculo, colocar uma dimensão aqui de raio de 4, um diâmetro de 8, um OK. Aparar entidades novamente, aparagem ativa, aparo essas seguintes linhas, certo? E o esboço aqui, ele ficou em azul, ou seja, tem alguma dimensão que falta nele para ele se tornar definido no desenho. Eu vou adicionar essa dimensão do centro do arco até esse centro aqui, certo? Agora a linha já se tornou preta, essa dimensão está definida. Eu vou vir aqui na ferramenta de padrão circular novamente, vou selecionar o centro do meu arco. E aqui em entidades para padrão, vou selecionar aqui. Eu vou colocar 9, certo? Dou um OK. Aí já vem aqui em aparar entidades, aparagem ativa. Eu vou ter que ir aparando um por um aqui. Para fazer aquele meu perfil da peça. Dou OK. Pronto, defini meu... Opa, deu um erro aqui. Vou dar um Ctrl Z para mim retornar. Seleciono aqui aparar entidades novamente, paragem ativa. Pronto. Agora está definido o meu esboço que eu vou extrudar agora. Eu vou sair do esboço. Vou selecionar aqui recursos, ressalto base extrudado, vou abrir essa árvore aqui e vou selecionar esse esboço, certo? Ele vai extrudar ali em direção plano médio, eu vou colocar uma largura nele de 20 milímetros. OK. Bom, aqui faltou um detalhe na peça. É bom que eu já explico como editar o recurso, certo? Eu vou vir aqui na minha árvore, vou vir no meu esboço, que eu quero editar. Eu clico o botão direito
e vou aqui na aba editar esboço. Ele vai abrir aqui para mim, certo? Eu dou um Ctrl 8 para ajustar a minha vista. E vou fazer o detalhe aqui do rasgo da chaveta. Fazer ele aqui sem dimensão nenhuma. Certo? Vou adicionar as dimensões dele, que é uma largura de 6. Daqui até aqui eu tenho que essa dimensão aqui é 22. Ok. Essa dimensão aqui é 3. Certo? Venho aparar entidades e vou aparar essa parte aqui. Ok. Então, ok. Clico em sair do esboço. Automaticamente aqui ele já editou a extrusão, certo? Porque ele estava na aba aqui, extrusão. Agora eu vou fazer o rasgo do meio da peça. Vou clicar nessa face, editar esboço. Eu vou com o Ctrl pressionado, eu vou selecionar esta aresta, esta e esta. Selecionadas essas arestas, eu vou vir aqui em converter entidades, certo? Converter entidades, vou sair do esboço. Percebe que a entidade que eu converti, ela tem uma cor diferente. Vou vir em corte extrudado. Vou selecionar a entidade que eu converti, certo? Vou selecionar aqui em direção passante, dou um OK. Pronto, ele abriu o rasgo na minha peça. Está pronta a nossa peça. Até o próximo vídeo.